Vamos agora para cinema, então. Vamos para as estreias, Zanin? Vamos começar, Vamos então, com lá. esse filme que chama... Eu não sei nem como pronunciar, você me ajuda. Chama @Arthur Rambo, ódio nas redes? Ou Arthur Rambo, ódio nas É, redes? Como é? Um filme que, inclusive, é, trata, né, sobre essa questão das redes sociais. Conta pra gente. é muito bom esse filme, tá ali. Então, é isso mesmo, é @Arthur Rambo. Nós falamos Arthur Rambo, os franceses vão falar Arthur Rimbaud, que eles botam acento na última sílaba, porque esse nome é uma brincadeira com o Arthur Rimbaud, que é o grande poeta, né? E ele acaba sendo o pseudônimo, o perfil falso no Twitter desse personagem, né? A história é fantástica. É a história de um cara chamado Karim D, que está lançando um livro, e esse livro está badaladíssimo, as pessoas estão muito emocionadas com o livro, porque a personagem principal desse livro é a mãe dele, que é uma imigrante que veio da Argélia, né, e se instalou na periferia parisiense, né, e sofreu toda forma de preconceito, a luta pela vida, a discriminação pelo fato de ser uma mulher árabe e tudo mais, né? E ele transcreve toda essa saga da própria mãe dele num livro que está badaladíssimo. E quando ele está no auge da fama, descobrem que ele é o autor desse perfil falso, que é desse Arthur Rimbaud, que é um perfil odioso, que pratica mesmo assim o discurso do ódio. Ele é antissemita, ele prega a violência, ele prega tudo que não presta. Tudo que essa gente hoje aqui no Brasil prega é mais ou menos o que esse cara pregava. Então se cria uma contradição terrível. Quer dizer, o cara está escrevendo um livro humanista e ele tem um perfil falso no qual ele expressa o ódio, né, de uma parcela da população. E ele se torna muito popular a partir desse perfil, né? Ele tem lá assim, 200 mil seguidores, um monte de seguidores assim, né? O que é interessante é o seguinte, eu não quero adiantar muito para não estragar a surpresa com a descoberta da história pelos que não viram ainda o filme, mas há uma originalidade. Ele cai em desgraça e, evidentemente, ele vai ser cancelado, né? Segundo a cultura do cancelamento atual nossa. Né? Só que, ao invés dele pedir aquele pedido formal de desculpas, assim, e muitas vezes hipócrita, de quem está sendo cancelado, ele resolve sustentar esse avatar dele, esse perfil falso dele, e se defender dizendo o seguinte: bom, isso é um personagem de ficção e, na verdade, ele expressa um ódio que não está nele, que está na sociedade. Por isso que ele tem muitos seguidores. É isso que tem que preocupar, esse ódio que está na sociedade, essa violência que está na sociedade. Né? Então, essa é uma história e que tem tudo a ver com os nossos dias, assim, apesar e com a nossa realidade. Apesar de se passar na França, existe esse lado comum, né, do poder das redes de catalisar muita coisa boa, é verdade, mas também expressar e arregimentar legiões de pessoas que se identificam com o discurso de ódio que está expresso nas redes. Aliás, parece que é mais fácil você ser popular com um discurso de ódio que com um discurso construtivo. Né? Parece que as redes sociais têm uma estrutura que beneficia, vamos dizer assim, o lado escuro da força. Né? Então é um filme Sim. muito bom a ser visto. E esse diretor aqui, o Laurent Cantet, ele é um diretor muito bom. Ele já tem filme, já ganhou Palma de Ouro em Cannes, né? Ele tem um filme chamado Entre os Muros da Escola, que é um documentário em que ele pega uma escola com toda a diversidade cultural que existe na França e racial que existe na França, pega a escola como se fosse um microcosmo da sociedade francesa. É um documentário maravilhoso, se vocês encontrarem aí pelo streaming, não deixem de ver também. E esse filme, olha, está em cima da hora para a gente que está discutindo, e eu acho que todos nós preocupados com
com a questão das redes sociais e a influência que elas podem ter sobre a sociedade. É um filme muito instrutivo e que dá muito debate. É legal o autor do perfil criar esse questionamento, né, de por que que fez tanto sucesso, por que que a sociedade pensa assim. Legal, interessante, Pois é. curti. Pessoal, vou repetir então, @ArthurRambo, Ódio nas Redes, está nos cinemas, tá bom? Agora a gente vai para um outro filme, outra estreia, que é Águas Selvagens, que é uma produção, inclusive, Brasil-Argentina, né? Tem muitas atrizes, pelo Isso. que eu notei, brasileiras, é esse clima policial, investigação, né? Conta mais pra gente. Então, é uma coprodução Brasil e Argentina, né? O protagonista é um policial, né? Ele é interpretado por esse Roberto Birindelli, mas ele contracena com uma atriz brasileira, paraibana, inclusive eu conheço ela, Maiana Neiva, que é também tem um papel grande no filme e tal, né? E ele trabalha, é um filme de gênero, né? Um filme de gênero policial, né? Esse policial, que é o Roberto Birindelli, ele é chamado, ele é contratado para funcionar como um investigador particular para solucionar um crime cometido na tríplice fronteira, né, do Brasil, né? Aí ele vai entrando nessa trama, né? Nessa trama que tem um assassinato e tal, né? E ele vai descobrindo que existem mais coisas por trás, né? Os filmes policiais são sempre isso, né? Você puxa um fio e vão aparecendo coisas que você não previa no começo e a investigação vai tomando outros rumos, né? Então ele, além desse crime, né, ele vai descobrir que existe uma questão envolvendo menores, envolvendo pedofilia e tudo mais, né? E envolvendo pessoas que são poderosas na região e que fazem tudo para que para que esses crimes não sejam investigados. Eu gostei do filme, ele é muito bem feito, ele é dirigido por Holly Santos. Ele é bem dirigido, o elenco é bom, esse Berindele é um cara bom, ele parece assim, para quem gosta de filme policial, assim, é tipo um Humphrey Bogart portenho, com aquela cara meio dura, assim, meio desiludida da vida e tudo mais. Ele funciona muito bem nesse papel, né? A Maiana está ótima também. É um filme de gênero, então tem muitos clichês do gênero também, muita coisa que a gente acha que são um pouco previsíveis, mas ele é bem conduzido. É um filme bom, sem ser nenhuma obra-prima, nenhum filme que vai mudar a história do cinema, mas ele é um filme que se deixa ver assim com prazer. Ele é um filme que encanta o espectador e o diverte durante a duração do filme. Assim, achei um filme que vale a pena ser visto. Um filme que prende. Policial, filme Prende, policial prende, costuma ser prende, assim. prende. Que você quer saber ali o que está Eu acontecendo, sou, enfim. eu sou o maior fã de filme policial. Filme no ar, então, os filmes da época no ar americana, eu tenho os DVD, minha coleção de DVDs inteira. Filmes que eu revejo sempre. São filmes muito legais. E esse filme segue esses esquemas. É o que a gente chama, Thalita, de cinema de gênero. Cinema de gênero tem algumas regras assim que ele segue e que não pode deixar de seguir, senão ele Sim. fica descaracterizado, né? Maravilha. Águas Selvagens, pessoal, tá nos cinemas também. E a Água última Selvagem. dica de estreia no cinema, depois a gente traz mais, vamos tentar trazer de streaming também, é o documentário Ziraldo, Era Uma Vez um Menino, que trata, inclusive, da história do Ziraldo, né? E fica a dica que tá no canal Curta. É isso, né, Zanin? E vai passar, inclusive, logo depois aqui do Bom para Todos, às 4 horas da tarde hoje. Então, já deixo essa dica para você acompanhar aqui a análise do Zanin e poder ver logo depois do Bom para Todos. Conta mais para a gente, Zanin. Então, o pessoal que for assinando o canal Curta já emenda, sai do Bom para Todos, já vai ver o Ziraldo, porque super vale a pena esse documentário. O Ziraldo, todo mundo conhece o Ziraldo, né? Mas o Ziraldo é uma grande figura, ele é um grande contador de histórias, então, na verdade, é toda a trajetória de vida dele, que está gloriosamente nonagenário, né? E
contando ele próprio toda a infância dele em Caratinga, em Minas Gerais, né? Como ele começa a desenhar, como ele começa a já tentar se expressar através de cartoons, sendo de desenho. Depois ele vai para o Rio de Janeiro tentar a vida, não consegue, bate nas portas de todos os jornais, não consegue um lugar, e ele vai para a publicidade, ele se torna um craque no desenho publicitário e tudo mais. Depois tem a fase do Pasquim, que talvez seja a fase mais apaixonante da carreira dele, né? No auge da ditadura, em 1969, pouco depois da chegada do AI-5, né? Ditadura completa, abre-se um jornal, cria-se um jornal no Rio de Janeiro, que é o Pasquim, que é um jornal contestador, né? E que enfrenta a censura com muito humor, mas também com muita política, com muita crítica, tal. E o Ziraldo se torna aí uma fera do cartunismo político, né? Ao lado do Enfio, né? Que também trabalhava lá, né? Com eles, amigos, tal, não sei o quê. Então é toda uma trajetória. A gente vai acompanhando a trajetória do Ziraldo, Thalita. A gente acompanha um pouco toda a história do Brasil, né? Todo um momento assim que ele chega ao Rio de Janeiro, que é um momento ainda de otimismo, né? Governo JK, tal, depois o governo progressista do João Goulart, né? Com a renúncia do Jânio, tal, aquela esperança de que se ia construir um país muito maravilhoso, que o Brasil tinha uma potencialidade incrível, né? No final dos anos 50, comecinho dos anos 60, né? Criação de Brasília, uma cidade nova, tudo no Brasil era novo. O adjetivo novo estava em tudo no Brasil, estava na criação da nova capital, do cinema novo, do novo teatro, da nova literatura, da nova pintura. Tudo a gente queria passar o país a limpo, né, e se desenhar um grande futuro para aquele país. Em 1964, esse sonho aí virou um pesadelo com o golpe de Estado, de 1º de abril de 64, e aí as figuras como o Ziraldo se viram na obrigação de enfrentar aquele pesadelo assim, de olhos bem abertos, né? Passado o sonho, caía-se na realidade, se tinha que intervir. E a carreira do Ziraldo vai nesse sentido. Mas o Ziraldo político é apenas um dos aspectos desse filme maravilhoso, né? Ele é um cara muito criativo, ele é um cara muito inteligente. Eu já tive a sorte de conversar muito com o Ziraldo, até viajamos juntos uma vez, fomos para Havana, Festival de Havana, junto com um grupo lá, convivemos muito. Ele é um maravilhoso contador de histórias e ele tem, Thalita, uma relação com a infância que é uma coisa das mais saudáveis. Não por acaso, ele é um grande desenhista de figuras dos quadrinhos infantis, né? A Turma do Pererê, usando a cultura popular brasileira, e ele fala coisas maravilhosas da infância. Ele é muito engraçado, ele conta histórias muito engraçadas. Ele fala assim, que ele logo percebeu que ele não poderia ser um grande escritor, porque para ser um grande escritor, a pessoa tinha que ter um trauma, ter tido muito sofrimento da vida, e ele não tinha nada disso. Ele tinha tido uma infância totalmente feliz e maravilhosa, então jamais ele poderia ser um grande escritor. Ele não tinha trauma nenhum para expressar. E ele fala coisas incríveis da infância. Ele fala assim que é um crime os pais hoje em dia tentarem preparar os filhos para a luta da vida. Fala, não preparar nada, tem que preparar seu filho para curtir a infância deles, que é o momento mais lindo da vida de uma pessoa. Então você já vai preparar essa pobre criatura para ser competitivo lá daqui a 20 anos. Isso é um crime, né? Ele tem essa visão aberta, né, sobre a infância, sobre os seres humanos, né, sobre o que deve ser uma sociedade assim, que exista solidariedade entre as pessoas, não essa luta contínua que querem nos impingir, né? O Fernando Brito estava falando com muita propriedade sobre isso, né? É uma sociedade, quer dizer, é uma guerra de todos contra todos, né? Nós não queremos isso, né? E o Ziraldo é um cara desse jeito, e é um cara que se exprime através da arte dele, dos desenhos dele, das coisas que ele escreve, né? Das maravilhosas coisas que ele já escreveu, dos livros que ele já fez.
o Flicts, né? A criação do menino maluquinho, que é esse menino transgressor na infância, né? E que virou filme também, né? Enfim, é uma vida muito plena, muito criativa, muito alegre, mas também ao mesmo tempo muito crítica, né? Muito lúcida, né? E que está nesse filme que é dirigido pela Fabrícia Pinto, que é filha do Ziraldo. Né? Então a família Alves Pinto, que é Ziraldo Alves Pinto, que é o nome dele, está no filme. A música é do Antônio Pinto, que é o grande trilheiro de cinema, que é filho do Ziraldo também. Então é um filme em família muito legal, muito bem feito, que abrange toda essa trajetória, longa e criativa trajetória do Ziraldo. Vejam esse filme que vocês vão se divertir muito, vão aprender muito, né? E vão aprender a amar mais ainda esse grande artista brasileiro que é o nosso querido Ziraldo. Que demais! Deixa eu dar as dicas para o pessoal saber como acompanhar. Tá aqui na tela, inclusive, o canal curta.tv.br, que é o site onde o filme está disponível agora até domingo, 15 de maio, gratuitamente, às 10 horas da noite. Então, entra lá para fuçar, para conseguir ver as informações direitinho, tá bom? E tá no Curta On, que é o curtaon.tv.br, mas provavelmente lá no canal curta.tv.br você também vai encontrar esses caminhos todos. Ô Zenin, estava reclamando aqui com o Alan tá me cantando o tempo, passou muito rápido, já não tenho mais tempo para nada, poxa vida. Foram as 3 estreias no Nossa! cinema e a gente nem entrou no streaming, são 4 horas da tarde, poxa vida. Fica tudo para a O semana papo que estava vem. bom, né? Então, A gente vai levando. E eu falei ainda hoje, puxa, hoje a gente tem meia hora com o Zanin, então vai dar para falar um monte de coisa. Imagina, deu nada, passou voando. Mas é sempre um grande prazer te ouvir, além de ser muito gostoso te ouvir, viu, Zanin? Muito obrigada pelas dicas dessa semana. Boa semana para você, bom final de semana e a gente volta a se encontrar na sexta. Até lá. eu que agradeço. Bom final de semana a todos. Até sexta-feira que vem. Um beijão a todo mundo.